Um culto na casa de Deus. É com grande alegria que buscamos a face do Senhor nesta noite. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu sei que tem um Deus que sabe de toda necessidade que você busca, de toda alegria que você sente, de toda tristeza que por vezes toma o seu coração. E eu sei que esse Deus, ele é capaz de mudar uma história. Eu sei que esse Deus é capaz de mudar a situação que, por mais difícil que pareça, pode ser alterada. Nós temos um Deus que é dono do ouro, dono da prata. Nós temos um Deus que é médico dos médicos. Nós temos um Deus que criou todas as coisas, que mesmo antes de pensarmos em existir, Ele já estava nos moldando, nos preparando para sermos livres, nascermos, crescermos na presença dEle. Então, eu peço a você que se coloque de pé nesse momento. Eu peço a você que acalme o seu coração. Eu peço a você que não permita que nada atrapalhe seu culto, nada atrapalhe de você entrar na presença desse Deus. Vamos abaixar nossa cabeça, vamos orar, vamos entregar a Ele este momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te adoramos. Obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade mais uma vez de estar na Tua presença, na Tua casa, para te adorar. Receba, Senhor, nosso louvor, receba a nossa adoração neste momento. Prepare os nossos corações, ó Deus, para receber a Tua palavra. Prepara a nossa mente, ó Senhor, dá-nos entendimento, sabedoria, para entender, ó Deus, o que desejas de nós, o que tens preparado para nós nesta noite. Use as nossas vidas. Nós repreendemos todo o mal que queira atrapalhar este culto, em nome de Jesus. E que somente, ó Pai, Teu nome seja honrado e glorificado em nosso meio. Faça de nós, ó Deus, verdadeiros discípulos que Te adoram em espírito e em verdade. Pois assim nós oramos, em nome dos Amém, Amém. Agora, querido, nós vamos adorar aqui. Você tem a oportunidade de sair do seu lugar e cumprimentar seu irmão, desejar a ele um ótimo culto e uma adoração verdadeira, em nome de Jesus. Que nesta noite você não tema nada. Creia, confie no Senhor.
nessa noite você possa colocar sua confiança somente em Deus. Aleluia. Muralhas caem, portas se abrem, eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites, eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não temo as ondas da tempestade, sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha, não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas. Não temo as ondas da tempestade, sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha, não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas. Querido, é noite de vitória. É noite de você confiar em Deus de uma vez por todas. Muralhas caem, Não há muralhas que resistem ao poder de Deus. As portas se abrirão eu posso ir além. e você irá do além, impossível. muito além do impossível. Em ti não há limites, eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Saiba de uma coisa, entenda de uma coisa: não há inferno que resista o poder, a unção do Espírito Santo, a presença de Deus. Então não há o que temer, assim em quem confiar. Aleluia. Deus de Abraão, sei que nunca quebrará a aliança que me fez. Provado já está que o que prometeu Ele cumprirá. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firme estarei. Que eu possa entender, se Ele prometeu, vai acontecer. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. Ele é fiel, Ele é justo e cumpre as suas promessas. E há promessas de Deus para você nessa noite, querido. Aleluia! Tudo passará, mas tua palavra permanecerá. A história já provou o teu poder, Senhor, fiel ao teu amor. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firme estarei. Que eu possa entender, se Ele prometeu, vai acontecer.
basta confiar. Que a sua confiança seja somente em Cristo. Não confia mais em nada, querido. Coloque suas forças, a sua confiança é em Cristo, em Jesus. Minha fé está em Cristo. Declare. Firmado nele estou. Ele é Firmado em Cristo, a vitória é certa, aleluia. que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo. Firmado nele estou. Ele é a minha rocha que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo. Firmado nele estou. Ele é a minha rocha que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo. Firmado nele estou. Ele é a minha rocha que nunca me deixou. Que nunca me deixou. Eu te louvo em todo tempo. Eu te louvo em meias provações. Quando tudo está perdido, quando não há mais saída, quando o vento está sobrando, quando não há mais saída, Louve ao Senhor, aleluia. quando tudo está perdido. Fiel tu és, Senhor, a mim. Louve, igreja. Fiel tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. Ele é fiel e justo. Ele cumprirá as promessas para você. Existe um plano perfeito no qual eu e vocês nós estamos inseridos. Basta crer, basta confiar, basta colocar nossa fé nos pés de Jesus. Basta você crer e conhecer a Jesus, assim como Jó conhecia, de andar com Ele, não apenas de ouvir falar dEle. Ele é um Deus que gosta de intimidade, Ele é um Deus que gosta de busca, Ele gosta de reverência, Ele gosta de temor. E temor, não ter medo, mas sim ter reverência ao poder, à glória e à majestade de Jesus. Não sei como você está nessa noite. O que eu sei é que Ele é o único capaz de mudar a sua história. Aleluia. Eu não tenho para onde ir, teu perfume está marcado em mim. À sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença eu não sei viver. Não existe vida além de ti. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Eu não tenho para onde ir, teu perfume está
chama. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Único, tu és o único, Incomparável Rei, meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho sou, é tudo teu. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Toda confiança, toda honra, toda glória, somente a Jesus. Somente a Jesus, querido. Não há outro. Ele é o único capaz de mudar a nossa história. E bendito é o homem, diz a palavra de Deus lá em Jeremias 17:7. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Gostaria que você fechasse os teus olhos e imaginasse uma árvore majestosa nesse momento, com galhos que se estendam em direção ao céu e folhas que dançam ao vento, com frutos lindos. Uma árvore linda. O que não vemos, mas é crucial para essa árvore, é a sua força e sua vitalidade. São suas raízes profundas, abraçando firmemente o solo, buscando nutrição, buscando água, buscando todo nutriente para se fortalecer. E essa árvore que eu digo a vocês nessa noite é uma metáfora para a pessoa que coloca sua confiança no Senhor. Jeremias nos apresenta uma verdade poderosa neste versículo. A bênção de Deus nasce a partir da confiança profunda em sua pessoa. Confiar no Senhor significa ter estabilidades, queridos, em tempos turbulentos, em tempos onde que as dificuldades se levantam, onde as ondas começam a bater de forma mais forte em mim e em você. Nesta árvore linda, que Deus ama, que enviou o seu Filho único. E entenda uma coisa, assim como as raízes profundas mantêm a árvore firme durante toda a tempestade, nossa confiança em Deus nos sustenta nas adversidades. Entenda uma coisa, se você está em luta, se você está em dificuldade, a sua confiança, e onde ela está, é que vai garantir a sua vitória. Se for em Cristo, vitória garantida. Muitas vezes a gente tem que entender que as vontades de Deus sobrepõem a nossa vontade, o tempo de Deus sobrepõe o nosso tempo. E confiar em Deus também proporciona nutrição contínua. Assim como as raízes absorvem água e nutrientes essenciais nesta árvore, nossa confiança nos conecta à fonte de toda sabedoria, força, de todo amor, águas vivas que descem do trono
E é nessa água que você tem que buscar esses nutrientes, se nutrir. Além disso, essa confiança representa crescimento constante, pois uma árvore bem enraizada continua a crescer e dar frutos, e muitos frutos. Nossa confiança no Senhor nos permite amadurecer espiritualmente e produzir frutos de bondade, amado. À medida que nossas raízes se aprofundam, à medida que nós buscamos mais a presença de Deus, a partir de quando nós entramos em jejum, a partir do momento em que nós entramos em oração, a partir do momento em que nós buscamos a palavra de Deus para as nossas vidas, nossos galhos se elevam, permite uma visão mais ampla da vida. A palavra diz que nós voaremos como águias, que sobrepõem a toda e qualquer tempestade. Assim seremos nós. E isso não significa que a vida será fácil, mas que não nos prostraremos às tempestades, não nos prostraremos aos obstáculos erguidos, não nos prostraremos às ondas que parecem ser grandes e enormes. Que nesta noite você possa guardar em seu coração que a verdadeira plenitude vem de uma confiança inabalável em nosso Deus. Que sejamos como aquela árvore majestosa, com raízes profundas de estabilidade no Senhor, prontos para enfrentar tempestades e dar frutos para a sua glória. Entenda, Deus deve ser tudo em nossas vidas. É nele que buscamos toda a força. Ele é o único capaz de nos dar o verdadeiro escape. Aleluia.
contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper Muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Os águas, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem o caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Os águas, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. Deus que derruba as muralhas, destrói os mares mãos de frio. Mesmo que tragar no alto, eu mas sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Os águas, Deus te dá escape e livramento. Vem agora sempre, vem agora sempre, Rei dos Reis, vem agora sempre, Rei dos Reis, vem agora sempre, vem agora sempre. Vem agora sempre. Aleluia. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor reina para sempre em nossas vidas. Obrigado, Deus, porque a presença do Seu Santo Espírito nos traz à memória tudo aquilo que o Senhor fez a cada um de nós, as promessas cumpridas, os milagres realizados. E o Senhor é fiel e justo para ainda cumprir milagres, promessas que são feitas ao Teu povo. Nós somos um povo livre, um povo liberto, no nome santo de Jesus. Graça imerecida que vem nos alcança, Pai. Nós Te louvamos, nós Te adoramos nesse momento. Receba nosso louvor, receba nossa adoração. Nós repreendemos todo o mal que venha a interferir nas famílias desta igreja, na vida dos jovens dessa igreja, nos casamentos das famílias dessa igreja. Ó Pai querido, em nome de Jesus, que possamos ter raízes fortes, mais profundas, que possamos colocar somente nossa confiança em Ti, Pai. Nessa noite o Senhor abre os nossos olhos para em quem temos confiado, senão no Senhor. Em quem temos esperança, senão no Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, fortaleça cada vida aqui, se faça presente em cada vida aqui, vá de encontro em cada necessidade, derrama de cura, Senhor, no meio do Teu povo, seja ela espiritual ou seja física, não importa, faça o Teu milagre. Nós repreendemos todo mal. Fica com a palavra, com a ministração do pastor dessa noite. Prepare os nossos corações
dá-nos entendimento, tira as vendas dos nossos olhos, os tampões dos nossos ouvidos, tampões e vendas essas espirituais, colocadas por Satanás, que neste momento cai por terra em nome de Jesus, e que possamos nesta noite ver a Tua glória resplandecer sobre nós, pois assim nós oramos em nome de Jesus, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor aí? Aleluia, aleluia. Deus é bom, Deus é muito bom. E neste momento eu queria conhecer os nossos visitantes, aproveitar que nós estamos, e eu gostaria de saber, você que nos visita pela primeira vez, você pode erguer sua mãozinha aí para mim assim, aqui do meu lado direito. Opa, temos bastante visitantes ali, temos aqui no meio, nós temos visitantes, e aqui do lado direito nós temos visitantes. Posso pedir um favor para vocês, irmãos? Se coloquem em pé, por favor. Isso, para a igreja toda enxergar vocês. Isso. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Você que está em casa, venha nos visitar também. Atrás da cadeira de vocês aí tem um QR Code. Queridos, aponte sua câmera aí, faça o cadastro para nós nos conhecermos mais, para a gente saber quem é você, para você receber uma mensagem nossa, amém? E a igreja sabe o que fazer neste momento. Você em casa também, aponte seu QR Code aí, preencha, você que está assistindo pela primeira vez, mas gostaríamos da sua presença aqui no próximo domingo. A igreja, por favor, abraça os nossos irmãos em nome de Jesus. Amém. Não deu para cumprimentar todo mundo, Otávio. Oi? Não deu para cumprimentar todo mundo. Não deu não? Não. Ué? Mas no final a gente cumprimenta todo mundo, a gente desce. Amém. Eu daqui amém. também não desci, mas ó, vou dar um abraço em vocês aí, tá? Amém. Põe o texto para mim. Ah, não está indo? Tá bom. Queridos, nós vamos continuar louvando a Deus, amém? Sabe quando que você louva a Deus? Você louva a Deus quando você sai de casa, larga tudo e você vem aqui louvar o Senhor. Sabe quando que você louva a Deus? Quando você cumpre o horário. Quando você chega aqui no horário, você está louvando ao Senhor. Sabe quando você louva a Deus? Quando você tem testemunho de Deus no seu trabalho, na sua casa, junto à sua faculdade, sua escola. Você louva a Deus de muitas maneiras. E uma das formas que você tem de louvar a Deus também é entregar, consagrar a tua renda ao Senhor. Isso nós fazemos por fé, meus queridos, não é obrigação. Por isso que nessa igreja aqui nós não temos identificação no envelopes. Você não precisa colocar quanto você contribuiu, quanto deixou de contribuir, porque nós queremos que quando você fizer isso, você faça por fé. Entenda uma coisa, não existe oferta que não seja sacrifício. Sabe por quê? Porque, por acaso alguém tem dinheiro sobrando aqui? Obviamente que não, ninguém aqui tem dinheiro sobrando. Mas quando nós ofertamos, quando nós contribuímos, nós fazemos isso porque nós confiamos que o Senhor Jesus, Ele nos dá provisão, amém? Então eu quero te convidar para você consagrar a tua vida ao Senhor, tua vida financeira. Fique em pé, todos, em nome de Jesus, vamos ficar em pé. Eu quero que você coloque sua mão no coração assim, ó. Vamos orar ao Senhor. Nós estamos numa época, meus queridos, que nós temos que apresentar a nossa vida ao Senhor, todas as áreas. O Senhor é Deus que sustenta as nossas vidas, mesmo em meio ao deserto. Ele é Deus que não depende de governos. Ele tirou o povo do Egito, levou no meio do deserto, e ali Ele sustentou aquele povo. Ele fez isso muitas vezes.
tirou água da pedra, Ele mandou o maná caindo do céu. Ah, meu querido, quando eles precisaram de carne, Ele mandou as codornizes. Então, Ele quer que a gente viva de fé em fé. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui diante de Ti, Pai, com nossos corações totalmente voltados ao Senhor. Nós precisamos tanto de Ti, Pai. Temos vivido, meu Pai, uma época tão difícil, meu Pai. As notícias que chegam, meu Pai, geralmente não são boas, Pai. Mas nós queremos declarar que nós não dependemos de governo nenhum, porque o Senhor é o nosso Rei, o Senhor é o nosso governo, Pai. E o Senhor, meu Pai, faz muito mais do que pedimos, muito mais do que pensamos. O Senhor abre as janelas dos céus e derrama a bênção sem medida sobre nossas vidas, Pai. Então, em nome de Jesus, esteja, meu Pai, com a Tua mão estendida sobre o Teu povo, Pai. Que o Senhor possa multiplicar, meu Pai, os recursos. Gente, meu Pai, que precisa, meu Pai, de uma intervenção do Senhor. Gente que está precisando de trabalho. Gente que está precisando de uma oportunidade. Gente que está precisando, meu Pai, de um aumento. Gente que está precisando de uma provisão, Pai, de ganhar extra. Senhor, em nome de Jesus, derrama sobre Teu povo, meu Pai, o espírito de sabedoria, meu Pai, que vai, Senhor, na frente, abrindo caminhos, Pai. Senhor, se tem alguém aqui entre nós, Senhor, que está acomodado, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, desperta, meu Pai, esse irmão, essa irmã no nosso meio. Se tem algum jovem aqui, algum pai de família desempregado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, faz, Senhor, este homem, essa mulher, ter postura de servo do Senhor, meu Pai. Que o Senhor possa levantar o ânimo, Senhor, e que ele possa, Senhor, passar por entrevistas e ser aprovado para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, Senhor. Cumpre a Tua palavra no meio do Teu povo, abra as janelas dos céus e derrama a bênção sem medida no meio do Teu povo, para que o Teu nome seja engrandecido no nosso meio, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, queridos. Nós vamos louvar o Senhor. Você tem os QR Codes aí nas cadeiras. Você que está em casa, vai ser colocado um QR Code aí na tela. Lá atrás tem a maquininha que você pode também fazer débito lá, tá bom? Em nome de Jesus. Tá o gasofilácio aqui, né? Tá, jóia. Vamos louvar? Vamos cantar o Senhor. Sejane, vem aqui, por favor. Curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus.
salva de palmas para o Senhor aí. Os avisos conseguem passar? Não? Beleza. Muito bem, podem ir, jovens, por favor. Depois a gente passa os avisos no final, tá? Podem vir, crianças. Pode sentar, queridos. Tá bom. Muito bem, queridos. Vamos orar aqui com a Duda. Estenda suas mãos para cá, vamos orar com ela, em nome de Jesus. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por mais um dia, Senhor, por mais um dia estando glorificando a nossa palavra, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode aplaudir o Senhor, queridos. Podem ir lá, crianças. Abre a tua Bíblia em Lucas 12. Alexander, garante aí que na transmissão esteja alto, tá? Por favor. Som, 1, 2. Som, 1, 2. Abre aí, queridos, Lucas 12. É o seguinte, a gente vai, deixa aberto aí, mas por causa da iluminação, transmissão, enfim, depois a gente vai apagar as luzes aí, e todos os textos a gente vai projetar aqui, então vocês não precisam ficar preocupados, tá joia? Hoje é a segunda mensagem, restaurando a intimidade com Deus, não sei se vai ser a última, da série, tá bom? Mas é o seguinte, meus queridos, a palavra de Deus, ela pode ser uma palestra, e ela pode ser palavra de Deus na sua vida. Para ser palavra de Deus na sua vida, ela precisa encontrar um coração fértil. Sabe, você chegou aqui, tudo bem, é normal, olhou os irmãos, olhou o que está sendo cantado, o que está acontecendo. Mas agora, é aquele momento que você abre teu coração ao Senhor. Então eu quero pedir para você fechar teus olhos. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, diante de Ti, Senhor, nós queremos apresentar as nossas vidas, dizer para o Senhor que nós somos totalmente dependentes de Ti, não há outro além de Ti nas nossas vidas, e a Tua palavra, Senhor, ela é vida, Tua palavra é pão para a nossa vida, é ela que nos alimenta, é ela que ilumina nosso caminho, é ela, meu Pai, que mostra luz em meio à escuridão, Senhor. Então, em nome de Jesus, Senhor, esteja ministrando na vida de cada irmão aqui, Senhor. Não deixa, Senhor, que o homem, a carne, atrapalhe absolutamente nada aqui, Senhor. Mas que Teu Espírito tenha plena liberdade entre nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Bom, querido, hoje, restaurando a intimidade com Deus 2. E tem um subtítulo que eu não coloquei ali, mas é intimidade no temor. Na primeira mensagem, série, a gente... o Senhor falou muitas coisas para a nossa vida. Nós vimos que a intimidade, ela acolhe, ela conforta, mas também que a intimidade, ela nos confronta.
A intimidade não deixa a gente usar máscaras. A intimidade faz a gente ser quem de fato nós somos. E isso às vezes pode doer, mas é bom, porque vai nos impedir, vai nos limpar da gente viver aquilo que a palavra diz, que o Senhor Jesus disse, que é o fermento dos fariseus, que é hipocrisia. Eu queria dizer para você que na igreja do Senhor Jesus não tem hipocrisia, mas tem. E não é de hoje, é desde Atos. Quando você vê Ananias e Safira vendendo tudo, eles não eram obrigados a entregar tudo na igreja, mas eles queriam aparecer dizendo que tinham entregue tudo, e eles foram lá e mentiram, entregaram só parte, por isso foram mortos. Você vê essa questão de hipocrisia muito forte em todas as religiões. E na igreja de Deus não é diferente, isso também acontece, infelizmente. Se isso não fosse fácil de acontecer, o Senhor Jesus não tinha nos precavido, falado, tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Quanto mais intimidade, portanto, nós temos, mais nós vamos revelar aquilo que somos. E vimos, semana passada, que a vida cristã é desenvolvida em intimidade com Deus. Intimidade com Deus e intimidade com os irmãos. E isso é traduzido pelo fato de que Jesus podia estar diante de uma grande multidão, mas ele sempre tinha uma palavra para os discípulos em particular, porque ele não desprezava pessoas, ele dava atenção às multidões, mas ele também se focava em pessoas. E o texto que nós vimos semana passada foi esse aqui, de Lucas 12, versículos 1 e 2. Nesse meio tempo, tendo-se juntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar, primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. Então, a intimidade com Deus, ela não está na multidão, meu querido, mas, e não tem nada aqui contra a multidão. De repente você vai pensar que eu estou falando contra igrejas grandes. Não, eu amo igrejas grandes, significa que mais pessoas estão sendo salvas, alcançadas. Porém, só na multidão não há intimidade com Deus. E é por isso que as nossas igrejas e outras igrejas têm trabalhado com aquilo que eles chamam de células. Aqui nós chamamos de pequenos grupos multiplicadores. A prioridade de Jesus sempre foi pessoas, e não o poder, a influência que ele podia ter, porque tinha uma multidão seguindo ele. De maneira nenhuma, ele nunca destacou isso, ele nunca se aproveitou do fato de que multidões seguiam ele, para ele influenciar, para ele exercer poder, como a gente vê acontecendo. De maneira nenhuma. Ele sempre tratou as pessoas pelo nome. Nós vimos isso semana passada. Ele está passando ali em Jericó, indo para Jerusalém. Ele vira para cima, estava lá Zaqueu, e ele fala: Zaqueu, desce, porque eu vou ficar na sua casa. No caminho de Damasco, ele aparece para Saulo, e ele fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E mesmo quando ele não usa o nome, mas diante da fé, ele nunca passou desapercebido, e ele falou, por exemplo: quem me tocou? Quem me tocou? Estava a multidão ali, e ele se preocupou com uma pessoa, uma mulher, que havia tocado nele. Vimos também que, apesar da multidão, Jesus investia na intimidade recíproca através da formação de grupos, e que seus discípulos ministravam aos grupos. A gente pegou, por exemplo, o texto de Marcos, capítulo 6, versículo 39, que diz: então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde, e ali ministrou. Ordenou a quem? A seus discípulos mais íntimos, que estavam sendo preparados para que estes ministrassem ao povo que se assentou ali e formou grupos. Assim, é muito claro, querido,
que para se ter intimidade com Deus é preciso ter a multidão. É bom que tenha multidão, é gostoso que tenha multidão, mas sem um grupo, sem o discipulado, sem intimidade, não há como a gente aprofundar nosso relacionamento com Deus. Se na multidão eu tenho mais um, na intimidade do corpo de Cristo, eu tenho nome e eu tenho história. Aquilo que em mim eu procuro esconder é revelado para ser tratado. Então você vê ali na continuidade do texto de Lucas 12, versículo 2 e 3, aqui está como 3 e 3, mas é 2 e 3, fala assim: não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado nos telhados. Porque, uma vez revelado, a confissão, e onde há confissão, há cura. Você pega Tiago capítulo 5, versículo 16, fala assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para serem curados. Orem uns pelos outros, confessem uns aos outros, porque o poder de Deus, o poder de cura, não está em alguém, mas está na confissão ordenada por Cristo. E quando nós temos amigos íntimos, irmãos íntimos, nós fazemos isso e somos curados. Muito do processo de cura que algumas pessoas têm com psicólogos, nada mais é do que confissão. Ele confessa diante de um psicólogo quem de fato ele é. E portanto, a cura começa a acontecer quando se estabelece uma relação de confiança com o psicólogo, que na verdade é um princípio bíblico. E ali você começa a confessar, e ali você admite quem você é, e portanto você é curado. Hoje, nós vamos ver mais um aspecto que nós devemos observar, para nós termos intimidade com Deus, que é o temor. Então lembrem-se, nesse texto de Lucas 12, e isso precisa ficar muito claro na mente dos irmãos, Jesus está diante de multidões, mas diz o texto que ele falou primeiramente aos seus discípulos. E a principal coisa que ele falou é: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Porque ele sabia que diante de uma multidão, nós costumamos ser hipócritas. Agora, ele está falando primeiramente aos discípulos, e ele falando ainda primeiramente aos discípulos, ele fala o seguinte: eu lhes digo, meus amigos. Ele não está falando da multidão aqui. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada podem fazer, mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Quero avisar que a mensagem de hoje não é muito politicamente correta. Porque, eventualmente, quando a gente fala a verdade bíblica, da palavra, não tem como, ela vai de contra aquilo que nós vemos na nossa sociedade. E esse texto é um exemplo de um texto que não é politicamente correto. Presta atenção, não fique olhando o seu celular, presta atenção aqui. Depois de falar sobre hipocrisia, que eu possa vir a viver na multidão, Jesus agora passa a falar sobre não temer os homens, mas temer a Deus. E aqui é preciso explicar o que significa esse temor. Lembre-se, meus irmãos, que o Novo Testamento ele foi 95%, 99% escrito em grego. E tem algumas palavras gregas que são difíceis da gente entender no português. Uma dessas palavras é essa palavra que a gente traduz como temer, não tenha medo.
é bem difícil da gente entender. Porque temer, essa palavra, ela pode ser traduzida por medo que paralisa, pode ser traduzida pelo medo que te põe em fuga, que te afasta, pode ser um medo que te causa pânico, mas também esta palavra pode ser traduzida como medo, como reverência, reverenciar, o temor. Então, porque temer, ele pode ser traduzido como tudo isso, mas reverência também. Então, quando Jesus disse, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada podem fazer, ele está dizendo que não são os homens que devem influenciar a nossa conduta, não é os olhos, da maneira como os homens me olham, que devem determinar como eu sou ou deixar de ser, mas Deus. Eu tenho que ter uma consciência de que Deus está comigo, e o Senhor está comigo onde quer que eu vá, principalmente para aqueles que aceitaram Jesus, porque o Espírito Santo vive nele, habita nele. Então não são os homens que eu devo temer, é a Deus. Só que quando a gente olha ao redor, neste momento, vocês vão me ver tendo certos comportamentos, porque vocês estão olhando para mim. E muitos dos irmãos vão ter certos comportamentos, porque tem outros irmãos olhando. Isso não deveria contar para a gente. O temor que nós devemos ter é a Deus e não aos homens. Repare que Jesus não está falando aqui de medo, o medo que te apavora, o medo que bota você para correr, o medo que te paralisa. Não, ele está falando como um amigo. E um amigo não põe medo neste sentido com seus amigos. Mateus capítulo 12, versículo 4, fala assim, ó: eu lhes digo, meus amigos. Perdão, isso aqui não é Mateus não, é Lucas. Foi o texto que nós estamos lendo, Lucas. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada podem fazer. Jesus está chamando aqueles discípulos de amigos. Jesus chamou eles de amigo para logo em seguida dizer a eles que eles deveriam temer a Deus. Não temos homens, mas temos a Deus. Agora lembre-se que Jesus é Deus, Deus encarnado entre nós, e o próprio Deus está chamando eles de amigos. Então, se não é medo que apavora, o medo que afasta, medo que põe em fuga, a que medo Jesus está se referindo? Ele está se referindo ao temor, que equivale a ter reverência. Vou te explicar melhor, meu irmão. O fato de você ter um amigo importante, vamos supor que você cresceu desde pequenininho, frequentou a mesma escola, a mesma rua, jogou bola, soltou pipa, com aquele que hoje virou prefeito da cidade, e você é amigo íntimo dele, e você chamava ele por um apelido, desde que você era pequeno, você chamava ele por um apelido tal. E vamos supor que nessa amizade, um dia você vá à prefeitura visitar ele, e chega lá, você não tem a reverência, e você chama ele diante de todos, pelo apelido dele, porque afinal de contas ele é teu íntimo. Você estará faltando com temor, estará faltando com reverência, porque você é íntimo dele. Ninguém gosta disso. Às vezes, nós temos amigos importantes, e a gente acha que porque temos amizade com ele, a gente pode tratá-lo de qualquer forma, pode se relacionar com ele de qualquer maneira. Querido, Jesus é nosso amigo, mas lembre-se do temor.
da reverência. Ele não é seu coleguinha. Jesus não é nosso coleguinha. Ele é nosso amigo. Jesus é íntimo, mas lembre-se que Ele é Deus. Não há contradição nisso. Jesus sempre deixou isso muito claro. Quando você pega, por exemplo, João, capítulo 15, versículo 14, ele fala assim, ó: vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Quer dizer, não é amizade descompromissada, não é uma amizade sem consideração, não é uma amizade sem reverência, mas é uma amizade condicionada. Ele quer ser nosso amigo, desde que nós o obedeçamos. Amizade e soberania estão com Jesus. Que bom! Nós somos íntimos do Rei do Universo. Mas isso não quer dizer que eu deva me dirigir a Ele, me relacionar com Ele de qualquer forma. Também não quer dizer que eu tenha que ter medo dEle. O que eu tenho que ter é temor, reverência. Você vai falar assim para mim: olha, mas Jesus lavou o pé dos discípulos. Porque Jesus fez questão, aliás, Ele é Deus conosco. Habitou entre nós, se fez carne, habitou entre nós. E a gente acha que a gente pode lidar com Ele de qualquer maneira. Não, meus irmãos. Olha só, João capítulo 13, versículos 12 a 14. Ele lavou os pés, mas olha o que ele fala depois. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. O que ele está dizendo? Eu não lavei os pés de vocês porque eu sou inferior a vocês. Eu lavei os pés de vocês porque eu vim servi-los, para que servisse de exemplo a vocês, para que vocês servissem. Mas eu não sou coleguinha de vocês, eu sou amigo, sou íntimo, quero intimidade com vocês, mas tenham reverência. Precisa ter medo de mim, mas reverência você precisa ter, você precisa entender. Por quê? Porque você tem tido reverência com pessoas no seu trabalho, você tem tido referência com familiares, você tem tido reverência com amigos, mas não tem tido reverência comigo. E é isso que o texto diz: não temam aqueles que podem matar o corpo, mas temam aquele que depois de matar o corpo, podem jogar no inferno. Entender que intimidade não exclui reverência é muito bom para todas as áreas da sua vida, meu querido, inclusive espiritual. Vou dar um exemplo para vocês. Pais, eles podem e devem ter intimidade com seus filhos, mas não podem cair na vala comum dos amiguinhos. Pai e mãe não é amiguinho de filho. Eu lembro de um dia, eu já contei isso aqui para os irmãos, estava lá em casa, meus filhos, algum grupo de amigos deles da escola. Daqui a pouco estou vendo eles rindo, olhando para o celular, tal. Eu fui chegando perto e fui vendo o que era. O pai de um dos amigos, para mostrar ser coleguinha, tinha tirado foto das nádegas dele e mandado para o grupo, já sabendo o que ele ia fazer, o que ia acontecer ali. Até nos relacionamentos familiares é necessário que a gente tenha algum tipo de reverência. Nem tudo pode ser dito para um filho. Nem tudo pode ser feito. Não se trata
um relacionamento com amigos, por mais íntimo que você seja, com o cônjuge, com o filho, com o patrão, de qualquer jeito, eu tenho que ter certo temor, certa reverência. Seu chefe, querido, ele pode te chamar para a festa, ele pode falar coisas, confessar coisas, abrir o coração para você, mas você nunca esqueça que ele é teu chefe, e que você nunca vai poder chegar na frente dos outros e fazer certas brincadeirinhas, porque você vai afastar ele de você se você fizer isso. Seu líder de ministério, de PGM, é seu irmão, é seu amigo, mas há que se ter reverência. O pastor é seu amigo, irmão, mas há que se ter certa reverência. Eu sou íntimo, eu falo, eu abro meu coração, eu sou eu mesmo, mas é necessário que se tenha alguma reverência. Meu querido, até o relacionamento mais íntimo que você pode ter aqui nessa terra, que é até o relacionamento conjugal, até neste, é bom que haja alguma reverência. Não estou falando aqui de frescura, mas eu estou falando que há que se ter alguma reverência no relacionamento até conjugal. Agora que você entendeu esse conceito de temor, vamos voltar para o texto de Lucas, capítulo 12, versículo 4 e 5. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer, mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Tem gente que lê isso aqui achando que é o diabo. Não é, não está falando do diabo. Quem lança no inferno não é o diabo. Aliás, você pensa que o diabo é o reino dele, que lá ele manda? Não, meu querido. Ali é lugar de tortura, inclusive dele. Então não é de Satanás que está falando aqui. A palavra de Deus fala a respeito de Satanás o seguinte: aquele que é nascido de Deus, Deus o protege e o maligno não toca. Portanto, Satanás não tem poder sobre sua vida. Aqui ele está falando do próprio Deus, que tem poder para matar e depois lançar no inferno. Por isso que eu disse que a mensagem hoje não era politicamente correta, porque a gente gosta de ouvir sempre aquilo que fala da nossa bênção, aquilo que fala da nossa prosperidade, aquilo que fala da nossa... E tudo isso é verdade no reino de Deus. Mas também é verdade que o inferno existe. E que aquele que não se arrependeu e não está coberto pelo sangue de Cristo, será lançado ali. Do que Jesus está falando então? Sabe o que ele está falando então? Que nós não devemos ter temor dos homens em momento nenhum, mas apenas de Deus? Obviamente que não, meus irmãos. O que Jesus está falando é que, para ter-se intimidade com Deus, é Ele que deve pautar a sua vida, não os homens. Porque se o temor que você tem dos homens vem antes do temor que você tem de Deus, significa que você não tem intimidade com Deus. Eu não queria falar isso aqui não, mas eu vou ter que falar. Essa semana, o vídeo de um pastor, que assim, meu querido, falar que ele me enganou, ele nunca me enganou. Mas ele enganou muita gente. Alguém que apontava dedo para outros pastores, atrás de likes, atrás de ser famoso, e apontava, e dizia que eles eram fariseus, e diziam que eles não prestavam, que eles só queriam dinheiro, e ele pode ter falado alguma verdade ali, mas aí estoura essa semana, que ele tinha uma amante há 12 anos, e agora já apareceu umas 2 mulheres dizendo que ele foi assediado por ele. O que é isso? O que faz uma pessoa chegar numa situação dessa? O que faz uma pessoa ter um comportamento quando está diante das pessoas e quando ninguém está vendo?
ele desonra ao Senhor. Falta de intimidade com Deus, falta de conhecer quem é Deus, falta de ter reverência com o Senhor. Só que eu estou falando um caso extremo, mas nós fazemos isso o tempo todo. Uma multidão, querido, pode pressionar seu comportamento. A estrutura religiosa pode pressionar você ao ponto de fazer com que pessoas não sejam elas mesmas. Isso acontece aos montes. Quantos procuram andar em temor, reverência diante da multidão e andam esculachados diante de Deus? Esculachados como pais, esculachados como mães, esculachados como irmãos, esculachados como companheiros de trabalho, esculachados como patrões, esculachados das mais diversas formas. Meus irmãos, nós devemos temer antes ao Senhor, e Ele está presente onde quer que nós estejamos. Não é os homens que nós devemos temer, não é o pastor que nós devemos temer, não é a liderança que nós devemos temer, não é o chefe, não é o governo, é a Deus, amém? É difícil ouvir essa palavra, é verdade, é difícil, mas nós temos o Espírito Santo em nós, para promover aquilo que o pastor Elias pregou há 2 semanas atrás, fruto do Espírito em nós. Nós não devemos ficar mais com esse coração endurecido, meus irmãos, mas deixar o Espírito Santo agir em nós, para que nós desenvolvamos temor ao Senhor, reverência ao Senhor, antes de ficarmos usando máscaras diante das pessoas. E vocês não sabem como é libertador isso. Como é maravilhoso a gente não precisar usar máscaras. Aliás, eu tenho uma desconfiança, Sandra, que é psicóloga, uma desconfiança de que muito das doenças emocionais que as pessoas têm é porque tem horas que as máscaras que elas usam começam a pesar demais, sabe? E não tem coisa melhor do que nós sermos nós mesmos, admitindo nossos erros e pedindo ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, transforma a minha vida. Mas eu sou o que sou, mas eu conto com a tua misericórdia, eu conto com o teu Espírito agindo em mim, me transforma de mau pai para bom pai, de má mãe para boa mãe, de mau irmão para bom irmão, me transforma, Senhor. O que Jesus está falando primeiramente aos discípulos, queridos, é que diante da multidão, não é ela que merece ser reverenciada, não é ela que merece o teu temor, mas o Senhor. Sabe por quê? Porque a salvação, a vida eterna, está nas mãos dEle, de nenhum de nós, nem do pastor, nem do líder, nem de ninguém. Os homens pode até te prejudicar ao ponto de tirar sua vida, mas quem tem poder para tirar sua vida e ainda lançar no inferno é Deus. Os homens apedrejaram Estevão até a morte, mas não tiveram poder sobre a alma de Estevão. Hoje, muitos pastores, muitos cristãos são perseguidos em vários lugares do mundo, na Índia, e às vezes os homens têm poder de queimá-los, apedrejá-los, linchá-los, mas esses homens cheios da coragem de Deus suportam tudo isso, porque sabem que aqueles homens que os perseguem não têm poder sobre a alma deles, meus queridos. Mas o que as pessoas fazem? Reverenciam os homens e com isso desprezam a Deus. Como fazem isso? Quando para agradar os homens fazem coisas que desagradam a Deus. Quem tem intimidade com Deus sabe que pode reverenciar pessoas
pode até temer pessoas. O que os íntimos do Senhor não fazem é desprezar a Deus para honrar pessoas. Nós honramos as pessoas até o momento em que esta honra não desonre o nosso Deus. Seja quem for, pastor, líder, pai, mãe, esposa, marido, amigos. Podemos e devemos honrar todas essas pessoas até o momento que honrar essas pessoas não desonre o nosso Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Isso é muito importante, porque isso revelará o grau da tua intimidade com Deus. Tememos os homens e não a Deus. Tem situações que dá até para ficar quieto, mas há situações que quando ficamos quietos e fazemos por temer mais aos homens do que a Deus, nós estamos desrespeitando o nosso Deus. As pessoas ficaram impressionadas, né? Você pode ser de esquerda, de direita, não estou aqui para discutir isso com você. Mas você talvez ficou impressionado com aquilo que aconteceu com Nicolas Ferreira. Um menino, 28 anos. Meu Deus, na idade dele já tinha largado o Partido Comunista do Brasil, mas 2 anos antes, 26 anos, eu estava batalhando pela revolução, fazendo a cabeça dos outros para não acreditar em Deus, promovendo o socialismo, promovendo o comunismo, promovendo a luta de classes, de uma coisa que ninguém fala, chamada ódio de classe. Sem Deus. Sem Deus. E eu vejo aquele menino de 28 anos, enfrentando um governo que o Congresso inteiro não teve coragem de enfrentar, que o Senado inteiro não teve coragem de enfrentar, e ele quase derrubando um governo com uma pedra, assim como Davi derrubou Golias com uma pedrinha, ele quase derrubou um governo com um simples vídeo que ele, sentado numa cadeira, gravou com um chinelo de dedo. Aí talvez você falou assim no seu coração: nossa, que garoto inteligente, nossa, que garoto articulado, que poder de comunicação. Não, meu irmão, olha a vida dele antes, quantas vezes ele precisou para honrar a Deus, desonrar os homens. Quantas vezes para honrar a Deus, por temer a Deus, ele atraiu para si ódio dos homens, de partidos inteiros, de grupos inteiros. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E a esse que tem intimidade com o Senhor coloca a mão na pedrinha e faz ele derrubar gigantes, meu querido. A história de Davi e Golias, ela continua se repetindo muitas vezes ao longo dos séculos. O que acontece é que Davi e Golias está lá registrado na Bíblia para nos servir de exemplo. Mas o poder de Deus, ele continua se manifestando na vida daquele que descobriu a intimidade com Deus. Amém? Amém? Seu temor, sua reverência deve ser somente a Deus e a mais ninguém. Sabe por que às vezes teu casamento está capengando? Porque você teme mais o teu marido do que a Deus. Sabe por que, marido, que teu casamento está capengando? Porque você teme mais a sua esposa do que a Deus. Sabe por que seus filhos estão perdidos? Muitas vezes, porque até hoje você tem temido mais a eles do que a Deus. Não faça isso, meu querido. Não faça isso. Temer ao Senhor, como diz a palavra em Provérbios, é o princípio da sabedoria na sua vida. Temer somente ao Senhor, em primeiro lugar, é libertador. Você não tem medo do que os homens podem te fazer, seja ele teu cônjuge, teus filhos, teu parente, teu amigo, teu pastor, teu líder de ministério, o que for.
Tema e reverencie sua mulher, seu marido, seus filhos, seus amigos, seus irmãos, governantes. Teme-os, até que este temor não fira o teu temor a Deus. Tentar agradar os homens, querido, é uma batalha perdida. Tema somente a Deus, e além dele, quando você teme a Ele, você poderá temer algumas pessoas, agradar algumas pessoas. A intimidade com Deus nos faz viver para Ele, por Ele. Não há intimidade com Deus sem temê-lo, sem reverenciá-lo primeiro. Não há temor de Deus quando o culto começa às 6:30 e você chega aqui 7 horas. Não há temor de Deus quando você se move para fazer tudo, mas para dar atenção a uma pessoa e desejar e fazer uma oração por ela, você não tem tempo. Não há temor de Deus quando você passa horas lá no seu celular, vendo um vídeo atrás do outro que não vai te acrescentar em nada, e você diz que não tem 10 minutos da sua vida para você ler a palavra de Deus. Não há temor de Deus nisso. Não há temor de Deus quando você teme chegar numa roda de conversas e não está por dentro do assunto do momento, mas você não tem uma palavra de Deus para dizer a alguém que está passando por uma dificuldade. Não se preocupe, queridos, com as incompreensões que você pode sofrer por escolher reverenciar a Deus, temer a Deus. Ele sabe. Olha o que Jesus falou na sequência do versículo 6 e 7, Lucas 12, 6 e 7. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem. Vocês valem muito mais do que esses pardais. Vocês valem muito mais do que muitos pardais. Você acha que o Senhor não sabe? Você acha que o Senhor não vê a sua dificuldade? Você acha que Ele não te sustenta? Querido, a intimidade que te faz reverenciar antes a Deus do que aos homens é a mesma intimidade que sabe que o Senhor está vendo. Nada acontece sem Ele, saiba isso na sua vida, fica tranquilo, não tema injustiça, como Nicolas Ferreira, não tema perseguição, não tema consequências ao reverenciar a Deus, porque as consequências que você pode sofrer reverenciando a Deus, são sempre bênçãos na sua vida. Sua vida está nas mãos dele. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, diz assim: por esta causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ou seja, em outras palavras, eu não temo, porque eu temo aquele que pode tirar minha vida e ainda lançar no inferno. Para concluir, meu querido, o principal sinal de que alguém tem intimidade com Deus é que ele tem este valor em si, reverenciar a Deus antes de qualquer coisa, de qualquer pessoa. Você ainda não tem reverenciado a Deus antes dos homens? Então esta mensagem foi para você, mas ela trará vida para você, porque o Senhor corrige aquele a quem Ele ama, amém? Se Ele está querendo que você seja mais íntimo dEle, é que Ele tem muita coisa guardada para você, meu querido. Ele tem muita coisa, mas talvez você seja alguém que está até reverenciando a Deus, antes dos homens, e por isso,
Você tem sofrido algo na sua vida, sofrido uma incompreensão, sofrido uma perseguição, uma luta, você tem sofrido acusações, eu não sei, mas eu vou te dizer, que vale a pena sofrer por Cristo. Você tem vitória com Deus? Tem. Tem bênção com o Senhor? Tem, meu querido. É muito bom termos vitórias do Senhor, é muito bom quando alguém é curado, é muito bom quando recebemos milagres. O Senhor faz todas estas coisas, mas não tem coisa melhor do que sofrer por você reverenciar a Deus antes de qualquer pessoa. Amém? Lembro de um tempo que eu fui caluniado, de julho até outubro de um determinado ano. Lembra, Adriana, quando o Mateus foi com a gente lá para Olímpia, que a gente ficou numa casa lá, Maria Alice, lembra? O Mateus estava com a gente. Eu lá estava muito triste, porque no caminho de lá, naquele período de descanso, Satanás é muito sujo. Um pastor levantou um falso testemunho a meu respeito, no conselho dos pastores. Não tenho bronca dele. Otávio acompanhou esse caso bem de perto, não foi, Otávio? Assim, não, eles vão me procurar, eu vou poder me defender, ele vai ver que não é nada daquilo que ele está pensando. Só que isso não aconteceu. E passou julho, passou agosto, passou setembro. Em outubro, marcaram uma reunião. E eu, ninguém vai vir falar comigo? E um dia antes da reunião, eu já sabia das acusações, porque vários pastores amigos me avisaram. E eu, já sabendo das acusações, fiz toda a defesa, esperando que eles me chamassem. Mas eles me chamaram. Veio um membro conversar comigo, e ele veio me tornar ciente as acusações, que eu já sabia. Ele não sabia que eu sabia, mas eu sabia. E quando eu entreguei para ele a defesa, e disse para ele que eu não compreendia o porquê que ele tinha vindo um dia antes, não me dando tempo de me defender, com a reunião marcada no outro dia, na igreja do pastor que estava me acusando, eu falei para ele isso, dei a ele o documento, e falei assim, você leia toda a minha defesa, veja todos os fatos, estão em anexos os e-mails, estão anexos as mensagens, estão anexos, está tudo aí, e você veja o que você vai fazer. Amanhã não fui convocado, mas amanhã eu estarei lá na reunião. E entrei naquela assembleia de pastores, sabendo que eu estava agradando antes a Deus do que aqueles irmãos queridos, mas que naquele momento eu precisava agradar a Deus. Entrei, e naquele dia, meus queridos, que eu passei a humilhação e o sofrimento de julho a outubro, e naquele dia, sem mexer um dedo, a verdade veio à tona, o acusador saiu humilhado, os pastores levantaram, me abraçaram, me acolheram, fui sarado das minhas feridas, porque pode acontecer, meus queridos. O que a gente tem que ter é consciência de que nós devemos, em primeiro lugar, agradar a Deus. Então, pode ser que alguém não vai gostar de você, pode ser que um chefe vai te perseguir, louve ao Senhor. Mateus 5, versículos 11 e 12, fala assim, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem,
perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois na mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês, e vocês são uma nação de profetas. A palavra de Deus fala, nação santa, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. Se no passado era Elias, Eliseu, que eram perseguidos, pois agora todos nós somos profetas de Deus, e não há ninguém entre nós que não experimentará perseguição, mas quando experimentarmos, vamos louvar o Senhor. Você, marido, que está aqui, que a tua mulher não te compreende, você, mulher, que está aqui, e que teu marido não te acompanha, não fique com medo, não fique triste, porque bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram profetas que viveram antes de vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa. E não se preocupe, querido, com as injustiças sofridas. Uma vez, uma outra situação que eu passei, o Senhor me deu a palavra que está em Salmo 37, versículo 5, que fala assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Só que a gente geralmente lê até aí, mas o versículo 6 fala assim: ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Amém? Isso é promessa de Deus para a nossa vida. Vamos ficar em pé? Vamos louvar o Senhor. Igreja, Pai. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo, braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, desce e faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, não vai, não vai, não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Vem aqui na frente os irmãos destacados por oração do exército de oração, por favor. Vem também os ministros que estão aqui presentes. Pode vir, pode vir. E aquieta o mar, tira a força do fogo.
faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas da estéril faz. Líderes de PGM também, vem aqui na frente também. Líderes de PGM. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper Muitas fontes em meio ao deserto. haverá. Nuvens que trazem chuvas e bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. haverá. Nuvens que trazem chuvas e bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, estéril faz onde fiz. É o mesmo que bradar do ar. Canta pro Senhor. Declara Ele. Declara. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper Muitas fontes em meio ao deserto. haverá. Nuvens que trazem chuvas e bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Sim, Deus. Oh, Senhor. reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Santo Deus. Sim, Deus, te amamos, Pai. Grande, grande, grande é o teu poder. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vinícius, nós vamos orar agora, Vinícius. Só que eu queria que o louvor fosse muito baixinho, porque nós vamos ter um momento de oração agora. Vocês podem cantar esse louvor de novo. Os irmãos que vão estar aí vão estar cantando também. Mas eu queria que enquanto a gente estivesse louvando ao Senhor, meu querido, se você é alguém que está sendo perseguido, seja no trabalho, seja na casa, se você é alguém que quer viver essa intimidade com Deus, tem que ter esse poder de Deus na sua vida. Poder de Deus, dele colocar a mão nessa pedrinha que você tem, para quando você lançar ela, o gigante cair. Talvez você tenha sido humilhado, talvez tenha falado palavras de destruição na sua vida, eu não sei, meu querido. Mas se hoje você tiver com esse desejo de se aprofundar a sua intimidade com o Senhor, enquanto a gente estiver cantando, muito baixinho, viu, louvor? Muito baixinho. Esses irmãos aqui vão estar te ajudando em oração. Eles próprios estão aqui, não é porque eles são melhores que ninguém, mas eu conheço a vida de cada um deles. E eu sei o momento em que o Alexandre viveu a humilhação dele, eu sei o momento em que o G viveu a humilhação dele, eu sei o momento em que a viveu, eu sei o momento em que o Otávio viveu, eu sei o momento em que o Vanderlei viveu, eu sei o momento em que a Giane viveu. Dificuldades, meus queridos.
uma dificuldade, notícias terríveis chegando no momento em que a filha dela estava indo para a faculdade de medicina. Mas o Senhor deu vitória, meu querido. Aquilo que parecia humilhação, o Senhor foi lá e deu vitória. O G, o cara no trabalho dele, aprontando para mandar ele embora. Oramos. E o Senhor colocou a mão. Foi ou não foi, G? E aquilo que era para ser humilhação dele, virou exaltação. As notícias que chegaram para o Otávio, não pode, não dá, não vai. E foi. É assim, meu querido. Então não que eles sejam melhores que ninguém aqui, mas eles querem, eu quero, sabe por que porque tem coisa que a gente precisa estar orando junto. Sabe aquilo que a palavra falou? Orar um pelos outros, sabe? Às vezes para a gente fazer isso tem que ter certa humildade, tem que ter fé, tem que ter confiança. Então eu queria te convidar. Eu não sei aquilo que está incomodando teu coração, eu não sei qual é a humilhação que você tem passado por você querer fazer a obra do Senhor. Eu não sei qual é a postura que você tem tido, que tem provocado estranheza nas pessoas. Eu não sei, meu querido. Eu não sei o que você está vivendo. Seja o que for, sai do teu lugar, vem aqui, recebe a oração, senta. E outros vão vindo em nome de Jesus, mas vem com fé, em nome de Jesus. Então enquanto o louvor vai começar a cantar, vocês podem vir vindo, e a gente vai orando aqui em nome de Jesus. Sai do teu lugar, vai vindo, vai recebendo oração, em nome de Jesus. Podem vir, podem vir, podem vir, em nome de Jesus, podem vir. Sim, Deus, diante do Senhor, meu Pai, apresentamos, meu Pai, cada caso aqui, Senhor, cada vida, Senhor, diante do Senhor. Meu Pai, o Senhor sabe muito bem o que cada um tem passado, meu Pai, qual é a luta, Senhor. O Senhor sabe muito bem, meu Pai, o que essas vidas têm passado, qual é a tristeza, qual é a luta, meu Pai, aquilo que o Senhor precisa fazer. Meu Pai, Satanás acha que pode humilhar os teus escolhidos, Senhor, mas ele não pode fazer absolutamente nada, meu Pai, porque é o Senhor que tem poder, meu Pai. É o Senhor que tem poder para tirar a vida e lançar no inferno, mas é o Senhor também que tem poder para abençoar. Então, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, visita agora teus filhos, Senhor. Tira todo opróbrio, Senhor. Tira toda humilhação, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, visita agora a casa, visita agora a família. Visita agora, meu Pai, para a honra e glória do teu santo nome, para que o teu nome seja glorificado, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, visita agora casamentos, visita agora, meu Pai, famílias, visita agora filhos. E, Senhor, se tiver alguém aqui entre nós doentes, Senhor, e que os médicos têm dito que nada pode ser feito, Pai querido, a palavra última é do Senhor, e é do Senhor que nós vem a nossa esperança, é do Senhor que vem a nossa confiança. Em nome de Jesus, Senhor, visita, Pai, do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor. Vai passando com teu fogo, Pai. Aumenta, Senhor, a fé. Aumenta, Senhor, a determinação. Aumenta, Senhor, em nome de Jesus, a tua visão sobre cada vida. Em nome de Jesus. Cuida, Senhor. Cuida, 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 Pai. Vai trazendo, meu Pai, a tua bênção. Porque tu és, Senhor, Deus que faz muito mais do que pedimos ou pensamos, Senhor. Em nome de Jesus. Sim, Deus. Santo, 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 santo é o teu nome. Tu és maravilhoso, Pai. Em ti confiamos, Deus. Age, meu Pai, em cada vida. Age, Senhor. Faz o teu milagre, Pai, em nome de Jesus. Faz o teu milagre, Senhor, em nome de Jesus. Traz, Senhor, a tua alegria, em nome de Jesus. Deus,
Ouça a voz, sim, Deus. Já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Deus, haverá Deus. Santo, 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 santo. Aquele que aquieta o mar. Pode cantar, louvor, pode cantar. Faz o leão jejuar. É o Deus que derruba As muralhas das férias, faz mãe de filhos. é o mesmo que bradar no ar. Não sei, mas sou contigo. Deus já fez um caminho aberto. Glórias a teu nome, Senhor. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Canta, igreja, canta, igreja. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Reina para sempre. Reina para sempre. Só as vozes agora. Deus já fez um caminho aberto. Só as vozes. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Dá uma salva de palmas para o Senhor, porque Ele é digno de toda honra e de todo louvor. Glórias a teu nome, Pai, em nome de Jesus. Muito bem. Senta aí rapidinho. Consegue passar o aviso, Bruninho? Consegue? Apaga a luz aí então, para a gente passar o aviso. Quero celebrar minha nova vida. Quero celebrar minha nova vida. Eu não queria mais viver, mas teu perdão me fez renascer. Me trouxe esperança e nova vida. Oh meu Jesus, eu vou caminhando, meu coração está transbordando dessa alegria que eu sinto em ter a vida. Celebrai a vida, celebrai Jesus, celebrai a nova vida. Celebrai a vida, celebrai Jesus, celebrai a nova vida com Jesus. Celebrai Jesus. Quero celebrar minha nova vida. Quero Agora em março. celebrar minha Curso de Libras. nova vida. Esta é a hora de adorar. Vem até Ele sem hesitar. Queridos, a Assembleia Geral sábado que vem. Eu estou pedindo o seguinte: todo mundo trazendo uma esfirrinha, tá bom?
Passa lá no Habib's, compra uma esfirrinha, traz de casa uma esfirrinha, faz em casa e traz. Traz o refrigerante também, que depois da assembleia vamos fazer uma confraternização. Apenas os membros da igreja, tá? Membros da igreja. Por favor, preciso da presença de todos, que eu preciso conversar muito com os irmãos. E a Adriana, que temos lá, Adriana? Tá ligado não? Som. Tá não. Acho que acabou a pilha. Som. A paz, queridos, boa noite. Hoje na cantina nós temos enroladinho de presunto de queijo, esfirra de carne e hamburgão, tá bom? Nosso combo R$12 com refrigerante. Temos um cafezinho lá para vocês, dá uma passadinha, conversa com a gente um pouquinho lá, tá bom? Esse ministério é muito importante. Por favor, nos ajude com as crianças, com os adolescentes, tá bom? Tudo que é gasto lá vai para o Ministério Infantil e de Jovens. Isso aí. Né? Tá bom? Boa noite, Deus abençoe. Muito obrigado, Adriana. Vamos ficar em pé, meus queridos? Vamos encerrar este culto, em nome de Jesus. Vem aqui, Toco, vem orar para a gente. Sobe aqui, Toco, por favor. Vamos orar com o Toco para encerrar esse culto, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Nós temos uma semana de vitórias e bênçãos. Como o pastor colocou, não é fácil. Nós somos perseguidos, mas nós temos o nosso Senhor que está conosco. Amém. E não nos deixa faltar nada. Amém. Nos abençoou. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo estejam com nós, com toda a família, agora e para todo sempre. Amém. Amém, queridos. Dá um abraço no teu irmão aí. Fala para ele assim, ó, que Deus abençoe sua vida, sua semana. Participa de um PGM essa semana, em nome de Jesus. Vamos louvando a Deus, né? E vamos encerrando. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Um dia